Fala galera do Me Salva, matemática básica, então conjuntos numéricos. Vamos começar com os números naturais. Então, que conjunto é esse? É o seguinte, os números naturais são aqueles números que são inteiros e positivos. Como assim? Então, olha só, o número 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o infinito. Tranquilo isso? Depois dos números naturais, nós temos os números inteiros. O pessoal confunde bastante os números inteiros com os números naturais. Só que aqui, ó, bem importante nos números inteiros é que vai aparecer para nós os números negativos, certo? Então, aqui nos números inteiros, vai aparecer para nós os números negativos. Isso é bem importante, tá? Então, entra os números naturais junto com os negativos aqui. Vem lá do menos infinito e menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1. Tem um pessoal que coloca esse mais aqui, mas não precisa aparecer, tá? 1, 2, porque daqui para diante já é os números naturais, certo? 1, 2, 3, e assim ele segue também até o mais infinito. Depois dos números inteiros, tem um conjunto também, que é os números racionais. Aqui, esse é o símbolo, é um quezinho riscado, tá? Esse conjunto, ele vai aparecer todas as frações. Vamos escrever isso aqui, então. São os números da fração, certo? Então, 1/2. Quem mais nós poderíamos colocar aqui? 1/4. Menos 1/3. O 0 também faz parte. Também faz parte dos números racionais os números naturais, o número 1, o 2 e os números inteiros, o número menos 3 e assim por diante. Olha só, os números racionais, ele pode aparecer não só fração, ele pode aparecer um número decimal, desde que ele possa ser escrito em forma de fração. Por exemplo, 1/2, que é 1 dividido por 2. Esse cara aqui é o 0,5. Ele é um número racional porque ele pode ser escrito em forma de fração. Tranquilo isso? 1/4, 0,25. O menos 1/3 aqui, ele é menos 0,3333. Ele tem infinitas casas decimais, mas é um número racional porque ele pode ser escrito em forma de fração. Também tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, os números irracionais, eles são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Ele não é fração, tá? Não fração. Aqui, o número racional mais conhecido, o número irracional mais conhecido, é o número π. Outro número irracional é o raiz de 2, que não tem como escrever em forma de fração, e é um número com infinitas casas decimais. Então, aqui, o raiz de 3 também, e assim por diante, tá? Quem vai pegar todos esses conjuntos aqui e vai comandar o pessoal todo é os números reais. Então, os números reais, aqui vai aparecer os números irracionais, por exemplo, o número π, vai aparecer aqui número negativo, né? Os números inteiros, vai aparecer os números naturais, que são os positivos, né? Também vai aparecer para nós negativo em forma de fração. Então, ele contém todos os outros conjuntos. Como que ficaria, então, um esqueminha para a gente poder entender melhor como que funciona, tá? Nós temos aqui os números reais, certo? Então, ele tem todo mundo. E aqui dentro dos números reais, nós temos o quê? Que são os racionais. O número racional, ele vai pegar os números inteiros, que são os números negativos, vai estar aqui dentro. Dentro dos números negativos, nós tínhamos também os números naturais, certo? E os números irracionais, eles ficam aqui num cantinho separado, certo? Faz parte dos números reais, os números irracionais,
porém, eles não está dentro dos racionais. Tranquilo? Acho que ficou bem legal aqui esse desenho para a gente poder entender melhor como que funciona. Então, assim, pessoal, ó, algumas observações. A observação dessa estrelinha aqui, esse asterisco. O que esse asterisco quer dizer para nós, então? Esse asterisco vai mandar tirar o zero. Tirar o zero do nosso conjunto, certo? Esse maisinho aqui, então, nós vamos colocar todos os positivos. E também vai entrar aqui o zero, tá? Então, os positivos mais o zero. Esse sinalzinho de menos é para nós colocarmos todos os números negativos. E também vai entrar a parte o zero, porque o asterisco manda tirar o zero, tá? Então, se não tem asterisco, só os negativos junto com o zero. Como assim? Então, temos aqui, ó, número natural com asterisco. O número natural com asterisco vai ficar o seguinte: asterisco manda tirar o zero. Então, o zero não fará parte. Nós vamos começar a escrever a partir do 1. 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, nessa segunda situação aqui, nós temos os números inteiros, que são todos os negativos, o zero e os negativos. Então, olha só, ele vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, e o zero aqui também faz parte. Tem um pessoal que chama de não positivos isso aqui, pode ser também, mas é o negativo mais o zero, tá? E agora aqui, ó, manda nós retirarmos o zero e escrever apenas os positivos. Como que ficaria isso? Ficaria o 1, o zero não vai fazer parte, depois o 2, porque são os números positivos, o 3, o 4 e assim por diante. Nessa situação, ficou igual aos números naturais, né? Porque a diferença dos naturais para os inteiros é que os naturais são os positivos e os inteiros, né, faz parte dos negativos. Se tu manda colocar só os positivos, nesse caso aqui, claro, tiramos o zero, né? Ele vai ficar, então, os números naturais. Bom, também há uma situação dos grupos numéricos. O que seria grupo numérico? Então, uma parte do conjunto aqui, ó. Os números pares, bem tranquilo, é um grupo numérico, tá? Pode colocar parênteses ou fazer a nossa chave ali. Bom, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Tranquilo? Também temos um grupo numérico, os números impares, aqueles que não formam pares. Então, olha só, nós vamos ter aqui o número 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Tá? Poderemos também ter os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? A gente pode escrever aqui, ó, um M de múltiplos de 5. Quem seriam esses caras? A tabuada dos 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Podemos também escrever aqui o nosso grupo dos divisores do número 12. Qual seria esse grupo, então? Os divisores do número 12. Divisores do número 12. Então, olha só. Podemos dividir o 12 por quem? Podemos dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então, esse grupo é um grupo finito, né? Porque ele inicia no 1 aqui, termina no 12. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Certo, pessoal? Então, até mais.